meus amigos, segunda-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol e é um episódio especial porque, como estava a ouvir há bocadinho antes de vir para cá, acabou o basquetebol teórico, começou o basquetebol prático, porque já vamos ter playoffs, play-ins, uma série de coisas para falarmos e estamos aqui os três juntos. E eu queria-vos começar por lançar já aqui um tema genial que é, já imaginaram que um lançamento de Harrison Barnes pode ter eliminado os Golden State Warriors? Pelo menos do playoff eliminou. Vamos ver se eles conseguem através do play-in. O quão irónico era. Olá Igor, é um gosto estar aqui mais uma vez contigo. Já. Sim. Já sabe, sim. É um episódio especial, como são todos os que fazemos juntos aqui nesta bela localidade, chuvosa, mas bela localidade. E sim, Harrison Barnes tem um gostinho especial por jogar bem contra os Warriors. Há ali muita coisa que lhe ficou atravessada, não é por acaso que aquele festejo foi como se tivessem ganho um campeonato quando eles nem sequer vão ao play-in. mas sim, é verdade, a época dos Warriors pode ter virado com aquele lançamento do Harrison Barnes. Tal como no ano passado, a época dos Nuggets virou com um buzzer beater também do Devontae Graham, não era? Quando estava nos Spurs. É verdade. Os Denver perdem o primeiro lugar assim. Portanto, os Spurs estão aí. Olhem, meus senhores, temos aí playoffs, temos aí play-in, temos aí muita coisa para vermos. Querem começar pelo play-in? O play-in é um bocadinho desatualizado e é só um jogo, não é? Não é uma coisa que eu gosto. Mas podemos dar um toque rápido porque é o não que vai acontecer primeiro, não é? Exatamente. Temos já 2 jogos amanhã, terça-feira. Antes de irmos aos 2 jogos, olhando para a fase final da fase regular, nomeadamente no Oeste, porque o Oeste ficou decidido cedo, aliás, entramos no último dia já com todas as posições definidas, o que é inacreditável. Ainda assim, houve não sei se vocês sabem, que houve um buzzer beater ontem Sim. que decidiu uma classificação. Mudou odds, não é? É verdade. É verdade. Sabemos. Os Washington Wizards fizeram a geneira. Ninguém disse ao Bob Carrington, porque os jogadores não fazem tanking, não é? Os front office é que fazem tanking. Ninguém disse. Especialmente rookies que querem mostrar-se e ganhar minutos nestas fases em que... Provavelmente entrou nas All Rookie Teams à conta desse buzzer beater. Será? Vamos saber na quinta-feira, não é? Não temos all, mas eu quando fiz a minha... ficou de fora para mim. Entrou na minha segunda. A sério? Uau. Não? Vou causar aqui surpresa depois, mas pronto. Não há All Rookie Teams, atenção. Eu sei. Okay. Não tens o Bob Carrington para Rookie do ano. Espero que não. Não vou dizer isso agora. Vou já boicote já isso. Portanto, para quem não viu, os Wizards ganharam a alguém, que eu confesso... Miami, não foi Miami? Ganharam alguém, Miami. Foi Miami, com um buzzer beater do Bob Carrington, e com essa vitória eles passaram os Jazz, e os Jazz conseguiram ficar em último. Sim. E os Wizards em penúltimo. Tem o segundo pior registro. É verdade que os 3 últimos registros da NBA têm as mesmas odds de ficar com a primeira escolha. Mas o primeiro, portanto, quem ficou em último só pode cair para quarto. Quem ficou em segundo pode cair até quinto. E tem quem ficou em terceiro, probabilidades de cair para quinto. A maior probabilidade é ficar fora do top 3. Exatamente. Que lhes digam os Pistons, não é? Pois, exato. Olha, mas esta fase final de fase regular, houve ali um jogo que marcou, não é? O último dia, o último jogo, literalmente, que depois até foi para prolongamento e, portanto, até acabou mais tarde todos os outros. E no fundo, isto para dizer o quê? Que o play-in traz-nos isto, não é? O play-in traz-nos esta alegria dos últimos jogos, porque se há 5, 6 anos provavelmente chegávamos aqui, ok, as equipas certamente queriam ficar em sexto mais do que queriam ficar em sétimo, dependendo dos matchups, mas era um bocado indiferente, não é? Se calhar até descansavam os jogadores e não o podem fazer porque ficar em sexto não é a mesma coisa que ficar em sétimo. Não, este jogo não teria acontecido, pelo menos com esta dinâmica. As equipas se calhar tinham aquele lado competitivo para ver quem é que marcava uma posição, mas não teria acontecido isso. Já elogiámos várias vezes, é uma grande adição à Liga, tanto que foi já exportada para a Euroliga, que agora também vai começar esta semana o torneio de play-in, com o Real Madrid, curiosamente, a ir ao torneio de play-in. Eu acho muito uma boa adição, foi comprada facilmente, e prova disso é que eu neste momento, enquanto adepto dos Standards, estou ansioso para ver o que é que acontece, para quem ainda não sei quem é que vou defrontar. Dos Cavaliers igual, dos Celtics igual, e isto também, esta expectativa, esta incógnita até ao mais tarde possível é positivo. Obviamente, se calhar essas equipas essas equipas do play-in têm um pouco menos de descanso do que as outras, mas depois aí também entra jogassem melhor ao longo da fase regular. Mas é por acaso é uma desvantagem que ficar em primeiro.
Tens mais desconhecimento. Não, exato, porque, por exemplo, os Thunder e os Cavs, que ganharam as conferências, só vão saber os adversários dos jogos de domingo na sexta. Equipas, sim, para fazer a preparação, sim, scouting. O estudo deles agora vai ser à base de esta faz isto, esta faz aquilo, esta faz aquilo outro. E temos de estar preparados para qualquer Sim, quer dizer, cenário. eles conseguem amanhã vão... Eliminam uma das Eliminam uma. Exatamente. Mas não deixam de ter que ir Sim, estudando, sim. no fundo. Não deixa de ser Isto é aquele professor que diz que marca 4 testes para a mesma semana. Muito bem, mas também, olha, são também primeiro contra oitavo, portanto mal era se não tinham a lição bem estudada. Muito bem, olha, tivemos então esse jogo dos Golden State e dos Clippers. Quem ganhasse ia ao play-in, ou quem ganhasse ia ao play-off, quem perdesse ia ao play-in, acabou por sorrir aos Clippers num jogo de playoff, não há outra forma de depois teremos sempre. Mas ao Ricardo, eu mandei-te mensagem, eu acho que quando te manda mensagem, acho que os Warriors até estavam à frente, que é estes Clippers estão a sugar-nos para o seu vortex que tanta vez nos deixou mal. Sim. Mais uma vez deixamos-nos encantar por estes Clippers. Beneficiaram se calhar do facto do Kawhi Leonard ter descansado meia época, apareceu com pernas frescas, ele começou a 4 de janeiro, se não estou enganado. Tem 30 e poucos jogos. Tem 33 ou 34 jogos, fecham a época muito bem, 50 vitórias, uma das melhores defesas da liga, o ataque começa a carburar, um James Harden em grande forma, Norman Powell e Vika Zubac com grandes temporadas individuais, épocas de carreira, Kawhi Leonard com pernas frescas, jogadores especialistas para fazerem várias coisas, Derrick Jones Jr., Chris Dunn, Bogdan Bogdanovic, tem no papel muitas armas positivas. No playoff não há back-to-back, portanto a expectativa é que o Kawhi Leonard possa aguentar todos uns playoffs, e aí eu acho que não podemos deixá-los de fora para tudo. Olha, vamos então ao play-in. Dallas Sacramento, quem ganhar joga com o derrotado de Golden State Memphis. Os jogos são exceção, as equipas já foram analisadas aqui várias vezes, eu só queria era olhar para quais são as equipas que têm mais a perder neste play-in. Nós sabemos o que é que eles têm a ganhar, Houston e Golden State, e acho que estamos todos de acordo, e OKC, estamos todos de acordo que a equipa que ficar em sétimo, só podem ser duas, Memphis e Golden State, olham para os Rockets e dizem é possível. É totalmente possível, e se calhar até olhamos para o Golden State e diremos que é uma série de 50-50. Pois. Portanto, aí acho que estamos todos de acordo. Mas há o lado oposto, que é as duas equipas que não forem ao playoff, que no cenário mais provável é serem Dallas e Sacramento, porque têm que ganhar 2 jogos para lá ir, mas pode não ser. Pode Memphis cair, os Golden State podem perder 2 jogos, como já aconteceu. Quais são as equipas que têm mais a perder? O que é que... Das 4, eu diria que têm mais a perder são os Golden State Warriors. Sim. Os Golden State Warriors, desde a chegada de Jimmy Butler, têm estado muito bem, uma das melhores defesas da liga, toda a gente ganhou uma motivação adicional. Draymond Green lançou uma candidatura a Defensive Player of the Year. E Jimmy Butler uma padrada para o ar. Jimmy Butler entrou e assentou que nem uma luva, e de facto este ano os duelos com os Grizzlies até foram vantajosos, à exceção ali de uma exceção, foram positivos para os Warriors, e os Warriors acreditam que podem ter aqui uma janela para atacar o título. Até o encaixe em termos de bracket, apanhar com os Rockets na primeira ronda, se passarem os Grizzlies, na segunda ronda apanharem o Lakers, que têm algumas deficiências e que com os Warriors talvez não seja o melhor matchup para os Lakers, ou os Timberwolves, que este ano andaram muito inconstantes, evitarem os Oklahoma City Thunder até uma eventual final de conferência, e os Denver Nuggets, por exemplo, ou os Clippers, enfim, há aqui várias equipas que podem ser maus encaixes para os Warriors, é positivo para eles. Agora, o play-in é um jogo e os Grizzlies agigantam-se contra os Warriors, gostam de enfrentar rivalidade, os Warriors, há aqui uma rivalidade. Os Grizzlies vivem nesta tempestade que foi o despedimento do Taylor Jenkins há muito pouco tempo. O Thomas Isalo ainda não conseguiu pegar na equipa e fazê-los render. Não me parece que a ligação de Ja Morant e Jaren Jackson Jr. esteja tão afinada este ano como em épocas anteriores. Enfim... Mas não é um matchup fácil para os Warriors, especialmente quando os Grizzlies jogam com double bigs, que não é sempre, mas por vezes fazem-no,
porque com o espaçamento que o Jaren Jackson provoca, até não só no nível de lançamento, mas também na criação de 1 contra 1, muitas vezes o tamanho dos Warriors sente-se nesse matchup. Mas os Double Bigs seria Jaren Jackson e mais quem? O Zach Edey. A Zach Edey em playoffs. Com os Warriors, esquece. Não vai durar 10 minutos por jogo. Não vai durar 10 minutos por jogo. Fisicamente eu Não tem percebo porque é que diz isso, mas ele até senti neste fase final da época ele encaixar melhor na equipa. Não, Ele- a ele- questão é a exploração dos Sim, isolamentos, Sim, defender mas bloqueio direto. Os Warriors não são propriamente a equipa que ataca, que procura os mismatches. Mas vão ser numa série destas se tiverem Vamos ver, isto não é uma série, isto é um jogo. Um jogo, se tiverem o Zach Edey lá dentro vão procurar. Vamos ver, Vão procurar é só um isso. jogo. Eu tenho sempre dificuldade a andar ao play-in porque o main torce pode. É verdade. o Draymond Green. Jimmy Butler não está a 100%, saiu a coxear E o ontem. próprio Draymond Green eu não sei como é que ele vai estar, porque ele, para quem não viu o jogo, ele sofreu um estiramento no pescoço no primeiro período. Eu achei que ele já não voltava, porque ele foi violento. Ele voltou, portanto, mas no dia a seguir vai-se. Hoje estará com dificuldades naquele Sim, pescoço. sim. Deve estar a acordar a esta hora, Deve mais estar ou a menos. acordar esta hora e está a dizer: Ei, o que é que eu. É como eu estou também. Estás todo apanhadinho. Estou apanhadinho. Mas tu não falhaste layups ali. E pode ter sido por causa disso. Mas eu queria até, quando eu perguntei do mais a perder, sim, a janela dos Warriors é mais curta que todos os outros. Concordando com os Warriors, eu acho que a outra equipa que tem mais a perder são os Mavericks. Não sei se era por aí. Não, eu acho que se os Mavericks conseguirem, cada vitória que eles conseguirem a partir daqui, eles chegarem aos playoffs, vai calar, entre muitas aspas, uma pequena parte do. Não vai calar. Não é calar, mas a vai missão deles amenizar. era título. Obviamente eles agora têm uma grande desculpa, que é o Kyrie Irving não está disponível. Eu acho que eles não têm a perder nesse sentido. Mas Neste imagina- momento não têm nada. Mas imagina o cenário de, sem o Kyrie Irving, eles chegarem aos playoffs, é uma vitória. Sim, mas. Sim, é uma vitória, mas E não se calhar- justifica as decisões que foram feitas de ao longo todo- da época de e, todo- portanto, de Eu acho que quem tem mais a perder é Sacramento. achas? Acho. Porque Sacramento fez uma grande aposta este ano. Sim, mas acho que já deitaram um pouco a saiu toalha furada ao- porque despediram um treinador, certo. fizeram trocas. Mas a partir do momento em. Mas de não desespero. é por causa do contexto da equipa. É porque se a equipa não vai ao playoff num segundo ano seguido, o que é que vai acontecer? A Sabonis, a ok. Rosen, a Zach LaVine. Eu acho que eles já estão preparados para isso, sinceramente. Para a saída do Sabonis? Nesta Pô, é isso. Pois, eu acho que Sacramento, e por cima de despedir um treinador, ou seja, há todo um contexto de. Sim, estás a pensar o que é que tem mais a perder no longo prazo. No longo prazo, sim. o Sacramento, porque Pep pode perder Porque pode o acabar- seu All-Star e pode- ser obrigado a fazer uma reconstrução. ou seja, eles podem voltar a uma reconstrução que durou 20 anos na última vez, não é? Portanto, claro. enquanto, por exemplo, Golden State para o ano será uma equipa forte Sim, na a mesma. minha perspectiva é perder este ano, Este tendo em ano, conta a sim, aposta este que ano, tem, sim, o sim, capital sim. de talento Claro, que claro. tem. Não, aí estamos de acordo que acho que Golden State, olhando para o que fez de playoff, de trade deadline para a frente, seria a equipa que olhará com mais de houve aqui uma oportunidade e não. Mas os Warriors para o ano, é verdade que o Curry já vai ter 38. Sim, pouco interessa. Mas acho que Sim, que tem serão nova fortes. oportunidade. No lado do Oeste, eu estou muito curioso para ver o que é que acontece aos Orlando Magic. Independentemente se eles vão ao playoff ou não, tem duas hipóteses para ir ao playoff. Provavelmente vão ser eliminados relativamente rápido na primeira ronda. E estou curioso para ver porque é uma equipa que durante anos andamos a dizer que eles deviam mexer, eles não mexem. Fizeram a grande adição, digamos assim, este verão. Cantei vezes Caldwell Pope, que tanta gente ataca Denver por causa disso, mas a época do Caldwell Pope está a dar razão a Denver. Foi miserável. Foi miserável. Mas o contrato está lá, há outros contratos, há outros jogadores. As suas duas estrelas, quando não estavam em campo, quando estavam lesionadas, a equipa estava bem. Quando voltaram as duas, foi um descalabro total. Estou muito curioso para ver. Eu acho que acabou a paciência dos Orlando Magic para, ok, vamos crescer. Acho que está na altura deles exigirem alguma coisa, exigirem que a equipa se envolva em alguma coisa. Porque... Mas há contratos máximos ali. Mas há outros bons contratos. Sim, há E há outros. todo um capital de drafts que eles têm. Sim, a evolução do Franz Wagner, boa enquanto playmaker, acaba por estagnar ali na incapacidade de lançar 3 pontos, que se pedia ali para abrir o campo. O Paulo Banquero, que tem tido aqui alguns momentos em que está mais, faz mais Carmelo lembrar Anthony. o Julius Randle do que propriamente aquela máquina que ele parecia que ia ser. E há uma questão interessante em relação a este matchup com os Atlanta Hawks, que é logo o primeiro. Não há Jalen Suggs para se agarrar ao Trae Young, portanto isso pode libertar aqui o Trae Young. A equipa dos Hawks está em crescendo, apesar de não ter Jalen Johnson, não ter aqui algumas peças que foram importantes. O Zachary Rissachet fechou muito bem a época, desde janeiro que tem estado muito bem. E vou deixar o Dyson Daniels para ti, mas o mais preocupante para mim é que os Orlando Magic são, das 20 equipas que ainda estão em prova, de longe
o pior ataque. O pior ataque, que lança pior 3 pontos. É uma equipa que teve este ano 34 jogos em que marcou menos de 10 triplos. E nesses 34 jogos em que marcou menos de 10 triplos só ganhou 5 vezes. Curiosamente, assim não é mau. Uma dessas 5 foi contra os Atlanta Hawks, por acaso. Olha, que achei que ias dizer que tinham perdido todas. Mas tem 12-2 quando marcam mais de 15, por exemplo. Faz algum sentido. Não, porque associam isso à defesa. Eu acho que, olhando para as equipas de baixo, Miami que tem uma motivação especial para este play-in, porque se não entrar no playoff, a sua pick vai embora de draft. Mas os jogadores não têm essa motivação. A motivação não é a pick. Eu sei que não. E sinceramente, eu olho para Miami e para Chicago, é aquele que para mim é mais imprevisível, porque não consigo não apostar em Miami por causa do Eric Spoelstra e da sua capacidade para fazer ajustamentos nesta fase eliminar de competição, mesmo que seja só um jogo. Mas os Miami estão a jogar tão mal, e os Chicago Bulls estão a jogar tão bem, que eu sinceramente não sei se os Bulls não conseguem enganar Miami. Eu acho que nem é enganar, eles jogam em casa. Pois, exato. É 50-50, não tenho aqui grandes... Mas acho que Bulls estão a jogar com house money, digamos assim, porque acho que a época deles tem que ser considerada positiva, porque conseguiram... É verdade que as trocas não foram particularmente brilhantes, mas conseguiram ver-se livres de DeRozan e Zach LaVine. E mantiveram-se competitivos apesar dessa... Não é só isso, pelo menos tem ali algumas luzes de, ok, Josh Giddey pode ser o nosso jogador do futuro... Há alguma... Terminam bem a época. O Buzelis começa a mostrar coisas positivas. O Vucevic também vai embora este ano, não? Acho eu, não? Para o ano, se calhar, agora só vendo o contrato. Se tiver é mais um ano e, portanto, será um bom contrato para trocar. Portanto, não sei. Acho que os Bulls jogam com house money. Miami teve uma época absolutamente desregulada pela questão de Jimmy Butler. Portanto, também ninguém exige a Miami que vá até à segunda ronda do playoff. Exato. A minha preocupação é mesmo... Atlanta também está a jogar com, claramente, house money. Acho que terem ficado no 8º lugar, acho que é uma boa época para a Atlanta. A equipa que me preocupa no sentido de futuro é os Orlando Magic, porque houve uma altura em que os Orlando Magic estavam dentro, ali a olhar para o top 4 e de repente tudo descarrilou e descarrila com os melhores jogadores deles. Sim, o ano passado nós fartámos de elogiar porque apesar dessas habilidades todas ao nível de lançamento, eles conseguiam contrariar isso e foram muito competitivos. Eles com os Cavs foi 4-3, não foi? Logo na primeira ronda. E eu aí fiquei, pronto, isto com 1-2 mexidas no verão, isto vai ser uma equipa espetacular. Eles acreditaram e foram buscar o lançamento de 3 pontos do Caldwell Pope, mas o Caldwell Pope não tem lançamento em volume e tinha algum lançamento criado por um ataque e uma gravidade do Nikola Jokic em Denver, que é uma coisa que não acontece em Orlando. Pois é isso. Estou curioso para ver, acho que o esperar para ver, acho que eles já têm demasiado dinheiro comprometido a este plantel para se poderem dar ao luxo de continuarem à espera. Acho que Orlando vai... Estou curioso para ver. Kevin Durant, quem sabe. Olha, tu gostavas do Trae, não é? Trae. Falámos disso uma vez, professor. Muito bem. Olha, as séries que já conhecemos. Vamos começar pelo Oeste. Okay. Queria começar pela série que é um rematch do último ano. Mas antes de irmos a essa série, olhar aqui para algumas temas gerais da conferência. Nós tivemos 2 equipas a fazer 60 vitórias no Oeste. É verdade que também tivemos muitas equipas que ficaram abaixo de recordes positivos, o que é preocupante para o Oeste, que achámos que ia estar mais equilibrado. Estamos destinados a Cavs Celtics na final? O que é que acham? Há espaço para surpresas? Espaço há sempre nos playoffs da NBA. Sim, mas tivemos uns Miami Heat que ninguém esperava fazê-lo. Mas a probabilidade de alguma das equipas estar abaixo... Eu deixo margem para uma probabilidade, porque os Pacers têm vindo a jogar muito, muito bem. E os Cavs, que são o melhor ataque da NBA, que lançaram muito bem durante 2/3 da temporada, lançaram muito mal no último terço da época. Pode ter sido também relaxamento, tirar um bocadinho, uma grande vantagem sobre os Boston Celtics e a quase garantido que o primeiro lugar estava assegurado. Sentiu-se um bocadinho mas isso. Preciso de ver em playoffs se esta fórmula dos Cavs deste ano tem o mesmo tipo de sucesso que teve na fase regular. Eu tenho aqui um dado para ti, Ricardo, sobre isso. Os Cavaliers são de longe, mas um avanço absurdo. Mais 3 pontos por 100 posses de bola.
de equipa, da melhor equipa no clutch. Sim. O ataque deles Donovan é Mitchell e Darius Garland no clutch são incríveis. 129.6 de offensive rating no clutch, é de longe a melhor. O segundo tem 126 e são a oitava melhor defesa. O net rating deles é absurdo no clutch. Portanto, clutch, últimos 5 minutos, jogos a 5 ou menos pontos. Sim. Isto normalmente traduz bem para playoff. Os Celtics estão também nestas listas. Não há dúvida nenhuma que os Celtics tiveram uma época mais relaxada, mas são 60 vitórias na mesma. Nos jogos mais difíceis esmagaram várias equipas muito fortes. Portanto, eu acho que o espaço que eu estou a dar, e os Pacers eram a minha wildcard, digamos assim, depois de ver estes números, é mais reduzido. Pois, eu entendo que esses números dão muita confiança para os playoffs. Também dá confiança o novo ataque. Fico com algumas dúvidas porque o melhor que os Pacers têm pode explorar precisamente as lacunas que os Cavs demonstram. E os Pacers e os Cavs estão no mesmo lado do bracket e, portanto, aquele ataque muito forte, centrado em Tyrese Haliburton, a atacar uma equipa dos Cavs que não tem grande defesa de ponto de ataque, vão ter que meter ali o DeAndre Hunter, eventualmente, agarrado ao Tyrese Haliburton. DeAndre Hunter é um defensor competente, mas não é o melhor defensor a navegar bloqueios, e o Tyrese Haliburton vai encaixá-lo ali em bloqueios com o Siakam ou com o Miles Turner, e pode gerar, do ponto de vista ofensivo, coisas interessantes, sabendo que depois a Donovan Mitchell e a Darius Garland não são extraordinariamente competentes, bem longe disso do lado defensivo, e mesmo os dois jogadores grandes, o Jarrett Allen e o Evan Mobley, que são bons jogadores defensivos, o Evan Mobley um dos candidatos a Defensive Player of the Year, mas nós vimos esta temporada, sobretudo na segunda metade da época, várias equipas que colocaram o Mobley em problemas, porque conseguiram retirá-lo daquilo em que ele é mais forte, que é jogar nas ajudas como Romer, e envolveram-no diretamente na defesa do bloqueio direto, com vários ball handlers a castigar o Evan Mobley em situações de 1 contra 1 e isolamentos no perímetro. Portanto, acho que os Pacers, do ponto de vista ofensivo, têm exatamente as armas que podem, pelo menos, colocar estes Cavs em perigo. Os Pacers, que para poderem colocar os Cavs em perigo, têm que eliminar os Bucks. Eu acho que os Pacers têm uma das equipas mais difíceis de gerir em séries de 7 jogos, porque a velocidade com que eles jogam, a quantidade de movimento do ataque, não é o movimento como era, por exemplo, os Warriors no auge, mas tem algumas coisas semelhantes. É mais centrado em Tyrese Haliburton, como tu disseste bem, mas é uma equipa difícil de gerir, especialmente neste caso com os Bucks, quando o teu plantel a nível de defensive stoppers é muito curto. Portanto, eu diria que é verdade que os Bucks até chegam a este jogo numa série de vitórias e o Giannis está absurdo. É muito improvável ver Giannis durante 7 jogos, durante 2 semanas, ganhar uma série. Acho que é muito improvável. Damian Lillard, eu estou a assumir que ele não vai jogar. Não é certo, mas eu estou a assumir isso. É por esse motivo, sobretudo, que eu coloco os Bucks fora dos playoffs logo na primeira ronda. A minha previsão para esta série é Pacers em 5. Pacers Bucks. São duas equipas que se conhecem muito bem, defrontaram-se 20 vezes no último ano e meio, tiveram séries de playoffs, defrontaram-se em NBA Cup, uma série de coisas. No ano passado os Pacers ganharam 4-2, este ano na fase regular os Bucks dominaram. Ficou 2 igual. 3-1 esta época, 3-1 para os Milwaukee Bucks. 3-1 esta época. 3-1. Sim, temos a certeza? Sim, temos a certeza. O Giannis vem de certeza com muita fome. Ele não jogou nos últimos 2 playoffs e não foi por culpa dele, foi por lesão. Mas a equipa está muito diferente. Lillard provavelmente é a ausência. Kyle Kuzma acabou por está a ser um grande negativo e não está a colmatar aquilo que eles pensavam que ele poderia colmatar com a troca que avançaram para o Chris Middleton, que é uma grande surpresa. Que é uma grande surpresa. Agora, o Siakam está acondicionado, tem ali um problema no ombro, no cotovelo, aliás, e pode ser chave na eliminatória, porque o Siakam será determinante para tentar conter o melhor jogador da Conferência Este, porque o Giannis é o melhor jogador da Conferência Este. E é raro apostar em equipas que não têm o melhor jogador da série, mas eu aqui acho que as deficiências dos Bucks, dentro de campo, na linha lateral, no comando da equipa, todas as deficiências dos Bucks são demasiadas
para os Pacers. Há aqui uns dados interessantes, que é, Chico, os Bucks são a 8ª equipa com melhor porcentagem de vitórias no clutch, 23 vitórias, 17 derrotas. Já vamos falar dos Pacers. São a melhor defesa no clutch. A defesa dos Bucks no clutch sofre 98 pontos a cada 100 posse de bola, o que é incrível. Sim. Porém, são o segundo pior ataque de toda a NBA. Não é das equipas que estão no playoff, é de toda a NBA. Sabem quem é o pior? Washington Wizards. Os Bucks são o segundo pior ataque no clutch. Isto é quase inconcebível. Quer dizer, como é que tu és a melhor defesa no clutch e és o segundo pior ataque? O que é que E uma acontece equipa aqui? que até tem um ADN diferente. É não isso, teórica- totalmente oposto. Exatamente, se olharmos ataque, para a fase regular, o defesa não ataque tão deles é boa. melhor que a Isso defesa. leva a pensar que é uma questão muito psicológica. Mas, deixa-me só dizer isto, comparativamente com os Pacers, clutch, terceira melhor defesa da liga, quinto melhor ataque, segundo melhor net rating, perdendo apenas para os Cavs. O que é que isto quer dizer? Que não só os Bucks não têm Damian Lillard, não só os Bucks vão ter que entrar em campo com jogadores como Kevin Porter Jr., como Kyle Kuzma, como uma série de outros jogadores que certamente... E tem usado muitos jogadores inexperientes. Ryan Rollins, por exemplo, não sei se vai ter muitos minutos em playoffs, se calhar vai ter, porque a sua defesa é necessária. O AJ Green, que até tem conseguido colmatar algumas deficiências defensivas que mostrou Tem um Bobby Portis que teve de férias e o Rico bem descansadinho, bem descansadinho. É uma equipa com muitos Chico, a problemas. pergunta aqui é até onde é que a genialidade de Giannis vai? Porque o Giannis é um jogador que desde que foi campeão falhou uma série de playoff por lesão, lesionou-se noutra série de playoff, tem estado destinado a ser o terceiro classificado no MVP, mas a uma grande distância dos outros dois. Quase que lhe falta o holofote para o que ele vai fazendo, porque esta reta final fez-nos relembrar quem é o Giannis. Eu não acho que um jogador consiga ganhar uma série de playoff sozinho, nem mesmo o Giannis, mas nem tem que mesmo ser o bem Jokic. acompanhado. Exato. É isso, até onde é que eles... Mas acho que há um cenário onde ele consegue levar a equipa para 3 vitórias e depois, quem sabe, num jogo 7... Eu até sinto que o Giannis em específico tem características positivas para a correria dos Pacers. Eu até há pouco tempo, entre aspas, criticava os Pacers porque não gostava daquela correria maluca, mas eles também evoluíram muito no lado defensivo, que era uma das principais críticas que víamos no ano passado, como tu verificaste aí com esses dados. Mas depois falta o resto, que é o como estamos a ver. O Gary Trent dá uns pontinhos do banco, mas não lhes dá a defesa. O Kevin Porter, de vez em quando, dá-lhes esses pontos, mas também não há defesa. E o Haliburton é muito forte nesse bloqueio e vai causar dificuldades. Mesmo com o Lillard, ele causaria essas dificuldades. Ou seja, parece que os pontos fortes dos Pacers encaixam perfeitamente nos pontos fracos dos Bucks. Há aqui uma... Porque é que eu acho que o Giannis sozinho não conseguirá ganhar uma série? Porque a partir do momento em que falta a gravidade do Lillard, as paredes que se vão montar ao Giannis durante uma série de 7 jogos vão ser intensas. Claro. E os Pacers nem precisam... E os Pacers até têm corpos relativamente interessantes. E veremos que impacto é que isso tem no Giannis fisicamente. É isso, porque ele já ficou frágil no passado, a dizer, por esse peso. Ele vai chegar cansado à reta final da série, a não ser que seja uma série curta. Mas quando tu tens Miles Turner, Obi Toppin, o próprio Siakam, são jogadores, não sendo hiperdefensores, são corpos que podes pôr à frente. Aaron Smith, exatamente. Acho que com o desgaste, o wear and tear, tu atacares downhill durante 48 minutos contra paredes, não é fácil. Com Lillard, com toda a gente saudável, quem era o favorito na série? Nem mesmo assim punha aos pés. Eu também. Assim, mas acho que a gravidade era diferente. Claro. Não é? Diferente porque tu tinhas que abrir mais as tuas paredes para evitar o lançamento do Lillard num pick and roll. Mas não vamos ter. E a minha dúvida é, se eles forem eliminados na primeira ronda, segundo ano seguido, primeiro sem Giannis, segundo sem Lillard, Doc Rivers. Junta-se a Mike Budenholzer. Já foi despedido? Não, mas eu vou acreditar quando o podcast sair. É possível que durante o dia tenha guia de marcha. Doc Rivers, se é despedido. Pois ele tem sido muito, como direi, lesto a usar desculpas em anos anteriores. E no arranque desta época disse que este ano não havia desculpas. De facto tem aqui uma desculpa perfeita, que é Lillard tem um problema de saúde que ele não consegue contrariar. Também é verdade que eles não o retiraram da temporada, admitem a possibilidade de ele vir a jogar, não sei até que ponto isso pode ser uma hipótese viável, mas... Provavelmente foi só para a possibilidade deles passarem a primeira ronda, ele ganhar uma segunda vida de... Sim, mas estes problemas são meses, não são semanas. Eu não tenho noção porque
Pois não sei se o Doc Rivers sobrevive a uma eliminação na primeira ronda. Não sei. Também tens Ele já queimou jogadores por eliminações menos mais do que isso. Por isso. Ele há uns tempos justificou, eu não sei se vocês viram isto, ele há uns tempos criticou o facto de nós estarmos sempre a apontar, nós sim, estarmos sempre a lembrar que ele já perdeu não sei quantos jogos 7 e não damos valor ao facto de ele ter ganho 3 jogos. Ter lá chegado ao jogo 7, chegado ao jogo 7, é verdade. É verdade, estou de acordo com ele. Muito bem. Olhem, outra série que sabemos, Detroit Pistons, New York Knicks. Tenho aqui uma série de números para vos dar, mas eu cheguei à conclusão que esta é uma série que, por mais aborrecido que isto possa ser, que se vai decidir pelas estrelas. Porque as equipas têm tantos pontos semelhantes. As duas estão no top 10 a controlar tabelas, tanto defensivas como ressaltos ofensivos, as duas têm mais ou menos os mesmos pontos de turnovers, ou seja, pontos a seguir a turnovers, pontos em segundas tentativas. A única diferença que eu encontrei foi pontos em fast break, onde os Pistons realmente são melhores, o que é normal, são uma equipa mais jovem. Points in the paint são praticamente iguais, são duas equipas que estão na parte de baixo de triplos tentados a nível de percentagem de triplos tentados. Uma série de coisas iguais. A única coisa que me saltou à vista foi isolamentos, onde os Knicks são muito melhores. Playoffs têm muitos isolamentos. Tem um dos melhores jogadores a jogar isolamento, não é? Exatamente, Jalen Brunson. E tem também uma outra arma que eles não utilizam muito, mas que é uma das armas mais fortes a nível de ações ofensivas, que é os post-ups do Karl Anthony Towns. São equipas que são extremamente semelhantes. A diferença acaba, na minha opinião, acho que vai ser a ameaça que Jalen Duren pode ser no pick and roll para tentar envolver Jalen Brunson e Karl Anthony Towns, tentar explorar isso, o que é que o Jalen Duren pode dar ao Cade a nível de espaços, e depois como é que os Pistons vão conseguir travar este two-man game de Karl Anthony Towns e Jalen Brunson. Foi o que me saltou à vista em duas equipas que, apesar de terem alguma diferença a nível de vitórias, os números, tanto defensivos como ofensivos, são semelhantes. Eu adicionaria a questão física pelo que nós já sabemos do historial do Thibodeau, que isto a qualquer momento um jogador, e vimos, eles agora no final até geriram ligeiramente melhor essa questão das suas estrelas, mas a qualquer momento se ele abusar desses minutos das estrelas, que vai abusar, como nós conhecemos. Mas os Pistons vão abusar na mesma, isto é playoff. Sim, mas os Pistons fizeram essa gestão de forma diferente ao longo da época. É diferente ter, vou mandar completamente para o ar, 3.000 minutos ao longo do ano ou ter 3.500. Nós não somos jogadores, mas nós sentimos esse peso quando é uma hora horas a trabalhar à frente de um computador. Imagina a saltitar e a levar com corpos de 120 kg. Eu estou muito feliz com este desenvolvimento dos Pistons. Estou muito curioso para ver Detroit em playoffs, porque eu, muito mais jovem que vocês, não tenho tanto essa memória. O Ricardo está-se a rir, que está a pensar, pronto, este filhote está... Eu lembro-me de os ver a ganhar um título contra os Lakers. Mas pronto, lá está, as imagens que me chegam são muito positivas e tenho essa curiosidade, até porque gosto muito do Cade, gosto muito do Ausar. Concordo contigo que a questão das estrelas vai fazer a diferença, mas não me choca se a qualquer momento o Brunson tiver uma recaída, porque ele também tem sido gerido com algumas pinças na fase final da época. É bom, está descansado. Ele regressou. E se és tu a ver o copo meio cheio, eu posso pensar ao contrário, que se calhar não está a 100%. Mas isso eu posso dar o exemplo do Cade Cunningham, que falhou as últimas 2 semanas por lesão também. Sim, tens razão. O Jaden Ivey também não estava a jogar assim tantos minutos e fraturou a tíbia. O que é que a gente pode dizer, não é? Bom, alguns apontamentos. Knicks com fator casa, o Madison Square Garden tem um peso também. Em playoffs há aqui um fator que pode servir tanto de intimidação, mas como também de motivação, porque os Detroit Pistons, certamente, depois da época extraordinária que fizeram, da miséria que foi os últimos 2 anos para saltar diretamente para um lugar de acesso direto aos playoffs, 6º lugar, é um fabuloso trabalho de toda a gente da estrutura, desde o novo front office, o novo treinador e uma equipa que foi mexida para potenciar o Cade Cunningham, como falámos muitas vezes ao longo desta época. Os Pistons ganharam o confronto direto na fase regular, 3-1, e
os Knicks vivem muito dependentes daquilo que o Brunson consegue criar. Falta-lhes um segundo criador. Os Pistons têm uma arma muito interessante para atirar ao Jalen Brunson, que se chama Ausar Thompson, que vai andar como uma carraça. É um jogador que tem tido uma grande capacidade para limitar bases adversários. É um caos. Há uma diferença, eu noto uma diferença entre o Amen Thompson e o Ausar Thompson. O Amen Thompson é um caos controlado, o Ausar Thompson é um caos descontrolado. Eu não sei se vocês viram muitos jogos de Detroit este ano. O Ausar Thompson às vezes tem turnovers que são de rir, porque ele consegue roubar uma bola, vai a correr, depois falha um layup e a bola bate na tabela. É tão descontrolado, mas por outro lado, em termos defensivos, ele pode ser de facto o fator X desta eliminatória se ele conseguir conter minimamente o Jalen Brunson, e se os Knicks não encontrarem um segundo criador, que eu não sei se tem que ser o Karl Anthony Towns, não sei se tem que ser o Mikal Bridges. Muito bem. O OG Anunoby, que sei lá, parecia fez um final de temporada de nível All-Star, All-NBA, e portanto os Knicks, eu acho que estas semanas de pausa do Brunson são mais positivas do que negativas, porque ele vem de facto com pernas frescas para uns playoffs. Obviamente temos algum receio em relação aos minutos elevados dos jogadores principais desta equipa ao longo da época. Ainda assim, quer pela experiência que os Knicks têm de playoffs de anos recentes, pela experiência dos seus jogadores a jogar a este nível, não consigo deixar de os colocar como claros favoritos nesta eliminatória. Eu acho que é uma eliminatória que pode não passar os 5 jogos, por muito que os Pistons tenham uma época excelente, não têm nada a perder. Se forem eliminados na primeira ronda não é uma desilusão, e por isso também, por não terem nada a perder, podem estar mais libertos de alguma pressão que os pode ajudar também neste confronto. Tu falaste os Pistons ganharam 3 dos 4 jogos. Nessas 3 derrotas os Knicks não tiveram Cat num deles e Brunson não jogou no último. Portanto, ainda assim o Jaden Ivey, por exemplo, não jogou os últimos 2, também se lesionou e parece que não vai jogar mais. Jaden Ivey não tem a importância do Brunson e do Cat, claro, foram os dois All-Star e vão ser All-NBA, não sei se vão ser os dois. Vamos ver, é uma série, as duas equipas estão muito semelhantes em tudo. Por exemplo, os Pistons são o 14º melhor ataque e são a 10ª melhor defesa, os Knicks são a 13ª melhor defesa e o 5º melhor ataque, portanto não há aqui grandes diferenças entre as duas equipas. Acho que vai ser uma série onde realmente teres 2 jogadores que te conseguem criar muitos pontos em ações individuais, seja post-up, seja no próprio lançamento, seja na criação do Brunson. Acho que vai ser diferente. Depois vai haver aqui uma coisa que é que espaço é que os atiradores de Detroit vão ter quando o Cade Cunningham explorar um bloqueio direto, porque é diferente isto no playoff e do que na fase regular, não é? Se tu não conseguires explorar esse bloqueio direto, quando a bola se sobrar para o Malik Beasley ou para o Tim Hardaway, eles vão estar marcados ou vão ter espaço para o lançamento. Eles estarem marcados, a equipa vai ter que afunilar o seu jogo. E vamos ver, o Cade até nos pode surpreender e pode ser um Jamal Murray há uns anos, quando chegava ao playoff e parecia outro jogador. Mas acho que concordo com o Ricardo, que acho que não vai ser uma série, pode não ser uma série particularmente longa, porque os Knicks têm algumas vantagens que podem explorar. Muito bem, meus senhores, então estamos a dar Knicks e... Sim, eu dou em 5 as duas séries. Pacers em 5, Knicks em 5. E vocês? Eu concordo na dos Pacers, nesta estou a sentir que vai a jogo 6. Eu acho que as duas vão ao jogo 6. Muito bem. Isso significa que as duas equipas que ganham vão ganhar fora de casa o jogo decisivo. E a vida é mesmo assim. Muito bem. A vida é feita de grandes vitórias fora de casa. E estamos, no play ainda não sabemos quem é que vão jogar, mas estamos a assumir que Boston e Cleveland também seguem em frente e, portanto, vamos ter uns brilhantes Boston Celtics, New York Knicks, e vamos ter uns brilhantes Cavaliers, Indiana Pacers, e aí sim já vamos ter um açúcarzinho diferente. Olha, no Oeste, a pergunta aqui é, nós já fizemos vários episódios sobre isto, Oklahoma confirmou o melhor diferencial ponto alto da história da Liga, confirmou no último jogo, portanto já seria improvável eles perderem isso, mas conseguiu, ultrapassou os Lakers de 70 e muitos e ultrapassou os Golden State Warriors de Kevin Durant no primeiro ano. Nós já chegámos aqui todos à conclusão que isto não é um favoritismo tão absurdo que qualquer equipa que apanhe o standard diga, ok, vamos tentar, como era por exemplo contra os Warriors aqui há uns anos. Sim. Ainda assim acho que estamos de acordo que são favoritos, nem que não seja pela época e por terem um provável MVP e por terem a melhor defesa e tudo e mais alguma coisa. A minha questão aqui vai para os Rockets. Vamos assumir que os Rockets jogam contra os Golden State Warriors.
e que depois vão jogar contra os vencedores dos Minnesota Lakers. Se ganharem, os Rockets são favoritos em alguma série? Os Rockets nos playoffs não vão ter o melhor jogador da série Em em nenhuma situação. Em nenhuma situação. E isso condiciona também as probabilidades deles. É verdade que tem uma defesa muito, muito competente. Nona melhor no clutch. É verdade que em jogos que estão muito presentes na nossa memória porque foram recentes, vimos Amen Thompson a condicionar Steph Curry, Amen Thompson a condicionar Shai Gilgeous-Alexander, Luka. Eles têm peças para poder atirar às grandes estrelas adversárias, têm um sistema defensivo bom. O ataque da último terço da época fez-nos esquecer que nos primeiros 2 terços da temporada o ataque não foi assim tão bom, e eu temo que esse ataque possa ser um problema para os Rockets nos playoffs. Eles fazem-me lembrar os Grizzlies há 2 anos, que também conseguiram ficar na altura em primeiro, segundo. Segundo também. Segundo, grande surpresa. E o ataque era só bom em transição. Grande surpresa, e depois chegam aos playoffs e foi exatamente essa sensação que tivemos na altura, que é, eles não são favoritos contra absolutamente ninguém, apesar de terem terminado à frente de quase toda a gente. Esta juventude, esta irreverência, quando se chega aqui... Estamos a falar de uma equipa que é apenas o 19º melhor ataque no clutch. Eu acho que não tenho certeza, depois sem saber as equipas que vão estar no play-in, mas das equipas que estão qualificadas diretamente para o playoff são o pior ataque. Isto é, por muito que eles tenham o atleticismo, quando chegares ao clutch tu vais precisar de um two-man game, e onde é que está o two-man game? É o Şengün com handoffs com o Van Vliet. Vamos ver, é assim, eles por alguma razão ficaram em segundo, não é? Portanto vamos dar alguma margem, mas partindo do princípio que eles jogam com os Warriors, eu acho que não dou favoritismo aos Rockets. Posso não dar aos Warriors, mas não dou aos Rockets, até pela experiência que os Warriors têm. Eles depois vão apanhar Lakers ou Minnesota, exatamente igual, e depois poderão apanhar o Oklahoma City Thunder, onde aí o claro favoritismo vai para o Thunder. Portanto, estou curioso para ver como é que os Rockets... assumir que os Thunder vão ganhar aos Sacramento Kings, é isso? Sacramento Kings. É Sacramento? Então espera, Memphis é eliminado, é? Essa tua... Olha, as séries que já conhecemos, Lakers com Minnesota. Nós vínhamos a falar disto na quarta via. Não fiquei contente. É de todos, se eu tivesse que escolher um, era quase Minnesota. Por feeling, era Minnesota. Porque acho que os Lakers se dão melhor com equipas que são mais cêntricas num jogador, como é o caso do Anthony Edwards. E gosto que quando os Lakers têm que enfrentar bigs imponentes. O Rudy Gobert ofensivamente não é imponente, mas é um big e vai estar ali e vai massacrar os Lakers. Acho que os Lakers se portam muito bem defensivamente contra essas equipas. Não queria apanhar Denver porque já são 2 anos seguidos, já chega. E Golden State não queria porque acho que ia ser um folclore demasiado grande no LeBron e no Steph, e eu queria anular um bocadinho isso. Não era necessariamente um folclore negativo. Não, eu sei, não disse que era negativo, disse que ia ser um folclore. E eu não já que tocaste nos Timberwolves, na questão do centrismo que eles têm no end, que versão é que achas que os teus Lakers conseguem contra o Gobert? O Gobert mau que é retirado do jogo? Ou... Não, os Lakers vão defender como defenderam os Mavericks. A minha questão é... Atacar o Gobert. Porque esta questão, eu acho que é a questão determinante na série. Atacar o Gobert? Neste sentido, até que ponto o Chris Finch vai conseguir manter o Gobert dentro de campo contra os Lakers? Era essa porque eu acredito que o J.J. Redick eu percebo onde é que vocês querem chegar. Vai usar mais Dorian Finney-Smith e Jared Vanderbilt do que propriamente o Jackson Hayes. Ricardo, o Gobert vai ser cozinhado. O Gobert vai ser cozinhado, claro que sim, mas o Gobert é 80% da boa defesa dos Minnesota Timberwolves. E por isso é que na última vez que vimos uma série de playoff onde uma equipa semelhante aos Lakers jogou contra os Timberwolves, ficou 4-1. Claro. E essa equipa foi os Dallas Mavericks no ano passado. De Luka Doncic. O Gobert vai ter muitas dificuldades. Vai passar algumas vergonhas. Não vai poder ser retirado porque vais colocar o Naz Reid a fazer o esquema defensivo deles é este. É jogar em drop com o Rudy Gobert. Eles não vão mudar o esquema defensivo para enfrentar os Lakers. Eles vão tentar... Mas aqui a questão é que os Lakers ainda são uma ameaça maior, porque para além de tem três ball handlers de elite, claro. De elite, e depois... Ricardo, mas tu alguma vez viste um treinador fazer 82 jogos de uma forma e chegar ao playoff e mudar completamente o esquema defensivo para jogar ao nível do bloqueio? Tem que manter. Eu acho é que os Lakers têm aqui, apesar de serem uma equipa estruturalmente desequilibrada, tem aqui uma vantagem clara contra estes Minnesota Timberwolves. Ofensivamente eu acho que os Lakers têm uma grande vantagem. Ataque-defesa. Ataque dos Lakers, defesa dos Timberwolves. E ignoro aqui o facto de eles terem ótimos
teoricamente ótimos defensores de perímetro, como é o Anthony Edwards e como é o Jaden McDaniels, que vimos no ano passado que não funcionou. Sim, o Jaden McDaniels não consegue defender o Luka Doncic. Exatamente, o peso do Doncic é demasiado. Claro, depois tens o Anthony Edwards, mas são 3 que estão do outro lado. Tens o Anthony Edwards no Austin Reeves. E tu não vais querer fazer isso. Ou então vais ter que jogar com o Nikhil Alexander-Walker e aí vais ter que tirar o Mike Conley e aquele ataque vai acabar por eu acho que os sofrer. Lakers têm essa grande vantagem. E a minha dúvida aqui sobre os Lakers é: o esquema defensivo dos Lakers tem estado a funcionar brilhante nos jogos importantes. Chegámos todos aqui a um consenso que o J.J. Redick fez um trabalho brutal, mas os Lakers já fizeram esse trabalho. Ou seja, as equipas já sabem o que é que os Lakers vão fazer, já sabem qual é o plano dos Lakers. Em playoff, as equipas vão poder preparar especificamente para isto. Portanto, a minha dúvida é, sim, o esquema defensivo dos Lakers é impressionante, eles correm por todo o lado, eles estão em todo o lado, parece que defendem com 7 jogadores, mas já mostraram aos adversários. Os adversários vão entrar em playoff e sabem exatamente como é que os Lakers vão defender. E vão poder explorar o Austin Reeves, e vão poder explorar o próprio LeBron, e vão poder explorar o Jackson Hayes, os minutos que ele lá estiver em campo que não vão ser muitos. Estou curioso para ver o Gabe Vincent. Acho que é uma série entre equipas ideologicamente diferentes, uma equipa com um tamanho, outra equipa com 3 ball handlers, mas acho que os Lakers se dão melhor quando as equipas têm um jogador, neste caso é o Anthony Edwards, que quer muitas vezes fazer ir ao ball. Os Lakers funcionam bem contra essas equipas porque conseguem retirar-lhe a bola na mão, frustrá-lo. O Anthony Davis, por exemplo, teve uma noite muito frustrante para ele, porque sempre que recebia a bola tinha 2 jogadores, ou quando conseguia receber a bola do jogador que estava à frente dele já tinha outro atrás. Eu acho que os Lakers têm essa vantagem. Se vai chegar, eu dou 51-49. Olha, eu acho que é uma série que pode colocar um bocadinho os holofotes em cima do Julius Randle, mais uma vez, porque o Julius Randle tem em playoffs, tem 2 épocas em playoffs, e o seu registro em playoffs, e por isso era um motivo pelos quais os adeptos dos Knicks não eram grandes fãs dele, é que ele em playoffs baixava muito a sua prestação. Em playoffs, Julius Randle, lançamentos de campo 34%, lançamentos triplos 28%. Demasiado. Poder baixar mais um bocadinho. Se houver ali uma atenção, se os Lakers conseguirem conter minimamente o Anthony Edwards e obrigarem o Julius Randle a aparecer mais, pode ser mais um fator que ajuda a desequilibrar aqui os pratos da balança. Ainda assim, ele também pode ter um chip on the shoulder, que já que vai regressar e aos anos que ele já saiu dos Lakers. Ele pode sentir que quer mostrar uma nova imagem. Ele está a jogar para contrato. Contrato. Muito bem, então daste também favoritismo aos Lakers? Aos Lakers 51-49 em 7 jogos. É lá, não em 7. Espero que assim seja. Não, 6 no Lakers máximo. em 7. 6 no máximo. 6 no máximo. Chicão. Eu acho que vou Lakers em 6. Muito, é isso que eu gosto. Mas quero que sejam 7. Olha, mim, todos os jogos menos os do Standard. Tu estás atento, é Denver Clippers. Eu digo-te uma coisa. Denver nós sabíamos que havia ali problemas com o Michael Malone, não sabia que eram tantos. Porque não só a equipa está a jogar com uma alegria nova, o Jamal Murray, que estava em dúvida para o início do playoff, já está a jogar. Eu diria que poderá ter havido ali um fazer de cama a Michael Malone, mas certamente haverá histórias no verão sobre isso. Eu tinha medo destas 2 equipas, Denver e não é só por ontem, mas os Clippers ontem, numa espécie de jogo de playoff, mostraram que teres 2 jogadores que conseguem criar isolamento em playoff são preocupantes, e o Kawhi e o James Harden são esses jogadores. Esta série tem tudo para ser uma série brutal. Estou muito curioso para ver como é que o Zubac, que é um jogador que já deu algumas dificuldades ao Jokic, estou curioso para ver como é que eles o vão defender. Adorava que o Kawhi conseguisse manter saudável na série, porque acho que os Clippers podem ser uma ameaça real, não só aos Denver, como depois, eventualmente, aos Nuggets, ao Oklahoma City. Sim, são 2 equipas que acabaram por criar uma imagem diferente ao longo desta temporada. Os Clippers, que ninguém acreditava deles no início da época por causa do viés de recência, daquilo que fizeram nos últimos anos, das ausências por lesão sistemáticas. E porque veio a surpresa do Kawhi não jogar. O Kawhi não jogou no arranque da temporada, falhou os Jogos Olímpicos, enfim. Acabaram por criar uma defesa top 5 na NBA. Os Nuggets, que havia muitas expectativas, foram frustrando as expectativas. Ainda assim têm o ataque top 5 da liga, o melhor jogador do planeta, aquele que se calhar vai ser muito injustiçado quando atribuírem o prémio de MVP. Muito injustiçado.
Há aqui questões interessantes. Tu falaste da defesa ao Nikola Jokic. Eu estou curioso para perceber como é que os Nuggets vão defender James Harden, Kawhi Leonard, Norman Powell. Muita gente. É muita gente interessante. David Adelman tem aqui alguns desafios também. A utilização do Russell Westbrook é logo aqui algo que me faz franzir o sobrolho. No primeiro jogo ele já não usou o Westbrook a fechar a partida, esteve lá o Jalen Pickett, mas no jogo a seguir já voltou o Westbrook e ele disse que depende dos matchups e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Depende dos matchups, não está lixado. A gestão de minutos sem Jokic, é verdade que o Jokic agora vai subir os seus minutos de utilização, mas os minutos sem Jokic são miseráveis. Ele é o jogador da liga com uma maior diferença entre os minutos em campo e o que não está no on-off, o que os Nuggets conseguem com ele em campo e sem ele, é uma diferença de 20 pontos. 20 pontos. É o jogador mais valioso para É o jogador mais valioso da NBA. Ainda que este dado que o Ricardo está a dizer não devia influenciar a corrida para MVP. Não devia. Só deverias poder controlar os minutos que estás em campo. O resto não se devia poder contar. Eu sou a favor disso. Agora, Kawhi está em forma. Estamos outra vez encantados com os Clippers. Estas equipas defrontaram-se 4 vezes. Em nenhuma delas Kawhi jogou. Exatamente. Portanto, não sabemos o que é que estas equipas podem valer uma contra a outra com toda a gente disponível. Há aqui alguns jogadores da equipa dos Clippers que eu acho que podem ser atacados ou desafiados mentalmente, como o Derrick Jones Jr., o Chris Dunn, se forem deixados abertos para lançar 3 pontos. São jogadores que podem tremer um pouco porque não são atiradores de volume e com grande consistência. E portanto, um grande ataque, uma grande defesa. Os Nuggets, uma má defesa esta temporada. A 8ª pior defesa da liga em casa, em jogos em casa. E dito isto, não consigo apostar contra Jokic. Nuggets em 7. E portanto, tu achas que vai tudo a 7 no Oeste? Eu gosto muito destes palpites do Eu vou com os Clippers. Epá, mas eu estou muito... Eu também estou para os Clippers. Eu tenho muita fé nestes Clippers. Atenção. Em 6. Mas depois tem aquele sentimento. Nós, quantas vezes ao longo das últimas épocas é que ficámos com esta. Estamos de acordo. Com esta face ao português fezada nos Clippers. Mas a questão, essa fezada só se perdeu porque houve lesões. Isso. Nós estamos a fazer apostas acreditando que eles vão estar saudáveis. Vão estar saudáveis, claro. Acreditando que. Mas aí eu uso o argumento há bocado. Era escandaloso que o Kawhi lesionar-se logo ao segundo jogo. Mas o mesmo para Jamal Murray, né? Nós também não sabemos o estado ao sério de Jamal Murray. Mas eu também estou mais para os Clippers e surpreenderam-me muito este final da época. Adorei, eu só vi a parte final porque estava em trabalho, mas adorei o jogo com os Warriors. Foi um belíssimo jogo. Mas jogo. Não é só por isso. Eles terminam a época numa série muito boa. Eles acho que iam com 8 ou 9 vitórias seguidas. E não é só isso. Desde janeiro, desde que o Kawhi começou a jogar a equipa full time, é um registro muito, muito bom. Muito bem. Então, mas partindo do princípio que vocês eliminam o 8º, tu preferias apanhar Clippers ou Nuggets? Eu acho que preferia os Nuggets. A sério? Acho. Hoje em dia acho que preferia os Nuggets. Porque era sempre a questão de abrandar o Jokic, que é quase impossível, mas acho que abrandando o Jokic sozinho, entre muitas aspas, porque vejo o Standard com a capacidade de abrandar o resto dos jogadores, com a sua boa defesa. Coitado do Jamal Murray nessa série. Pois, eu penso assim, o Jokic se calhar acabava a série com médias de 45 pontos por jogo. Mas era fixe Jokic contra Shea. Além disso. Mas se calhar o Jokic acabava a série com 45 pontos por jogo. Mas depois o resto ia tudo estar com médias terríveis que não conseguiriam acompanhar. Veria isso acontecer. Obviamente há sempre a questão do Jokic ser um jogador absolutamente abismal que poderia mudar a série por completo, mas vejo a defesa dos Clippers a ser muito difícil para a do Standard, mesmo que o Standard também defendam muito bem. Por esse lado também era muito interessante ver esse choque. Ver o Chris Dunn a defender o Shea, uma série playoff, era fixe também. E por isso é que eu estava a comentar quando estávamos na viagem para cá. Eu neste momento ainda não tenho mentalidade de equipa grande, né? De equipa grande. Eu tenho receio de quase toda a gente. E tens de ter. E tenho que ter, porque também pelo que vi ao longo da temporada. Se estivéssemos no Oeste, é o que eu já disse. Se estivéssemos no Oeste, isto era fácil. Muito bem. Olha, isto era fácil. Isto era fácil. Estão lá 2 bis. Para fecharmos, terminou a fase regular, 1230 jogos. Vamos comentá-los um bocadinho todos. São 1230. Lembram-se de todos? Sim. Claro. Sim.
Se tivessem O que Ricardo é capaz de ter eleger visto um momento e estão proibidos de eleger o regresso de Luka a Dallas, que acho que esse é o momento, eu já usei isso no tema do dia. Não tem que ser um momento de jogo, tem que ser um momento. O que é que elegeriam como o mais. da época? Ainda Tem, é que- época. tem que ser a troca. A troca do Luka. Estão proibidos de. Tu disseste-me que estava proibido de meter o proibido. regresso. É claro que a troca do Luka e o regresso do Luka a Dallas é o momento, mas uma surpresa, algo que não estivessem à espera. Para mim, a principal surpresa foi a ascensão dos Pistons. Ok. Porque passam da pior equipa com um dos recordes mais negativos da história. E tu, Ricardo? Queria relembrar aqui o Victor Wembanyama, que Pois. teria sido um jogador que marcaria esta época certamente. Olha, resolvia-nos aqui uma discussão fácil. Sim, é verdade. Um momento da época Com uma conjetura de coisas, não é? é impossível ficar indiferente ao terremoto que foi a troca de Luka Doncic. Os despedimentos de treinadores perto do final da temporada, que podem Também. abrir aqui um precedente. Ou o tsunami em Filadélfia, que Era correu esse tudo o- mal. Também pode ser. Para mim, eu confesso que os Suns são o meu momento, no sentido de que eu, por tudo aquilo que eu imaginasse que pudesse correr mal, se tu me dissesse que os Suns ficaram em 11º do Oeste, eu dizia-te, olha, Kevin Durant lesionou-se, ou Devin Booker lesionou-se. Não. Kevin Durant jogou 62 ou 63 jogos, Devin Booker jogou 70 e tal jogos, e a equipa foi verdadeiramente deprimente. Porque Filadélfia foi deprimente, estou totalmente de acordo, mas era impossível eles fazerem melhor com tantas lesões. Até o único cenário positivo que eles tinham, que era o Jared McCain, até ele se rebentou Isso. todo. Portanto, os Suns estiveram mais ou menos saudáveis. Os Suns começaram com Nurkic, depois meteram o Nurkic fora, meteram o Nick Richards, depois até passou Bol, depois era o Hulk e o Ryan Dunn que jogava a titular, depois já não era o Ryan Dunn, depois o Bradley Beal ia sair do banco, lembram-se? Depois o Bradley Beal já não saiu do banco. Onde a equipa esteve mais ou menos saudável e ficou em 11º. verdade. E foi deprimente, haviam jogos deles Uhum. que eram completos desastres. Sim, a prestação dos Suns em conjunto com o CBA marca o fim dos Big Three na NBA. Quero só deixar aqui algumas notas, o melhor e o pior. O melhor dentro de campo, talvez o jogo 30-20-20 Nikola Jokic foi 30-20-20. Pensei que, ok, 30, este fez dos 60. Não, depois também teve esse, é verdade. A sequência dos cheios de jogos de 30 e 40 pontos. Sim, o jogador com mais jogos de 20 pontos, com mais jogos de 30 pontos, com mais jogos de 40 pontos, mais jogos de 50 pontos. Só houve um jogo na época em que não chegou aos 20 pontos, foi logo o terceiro ou o quarto, ficou com 18. Não, contra os Lakers, no primeiro dos dois jogos que eles ficaram, ele não ficou abaixo dos 20. Nem ideia que sim. Olha que foi só, julgo que foi só, se calhar foi. julgo que foi só o terceiro ou o quarto jogo da época que ele não chegou, mas digo-te já porque tenho isso aqui à mão. Exatamente, foi só um contra os San Antonio Spurs a 30 de outubro, portanto logo um dos primeiros jogos da época, ficou apenas com 18 pontos, jogou apenas 27 minutos, foi um dos primeiros jogos da temporada dos Oklahoma City Thunder. Mas o melhor da época são as celebrações. Das celebrações? Sim, o que eu queria destacar pela negativa, a nova celebração da granada do Ja Morant. Pela positiva, o ladrar de Luke Cornet. Olha, e o nosso Mias faz o lar semelhante ao do ano passado, ainda que este ano tenha. Nada semelhante. Calma, semelhante ainda- no papel que tem. Exatamente, ainda Ok. que este ano tenha tido muito mais oportunidades, estreou-se a titular, teve bons momentos, teve momentos não tão bons, Sim. mas claramente um jogador de rotação, claramente um jogador que Sim, estabelecido na liga. afirmou-se como um jogador de rotação relevante para os Boston Celtics. 62 dos 82 jogos, portanto, mais do que nas 3 épocas anteriores combinadas. Teve ali um mês de novembro incrível, onde teve as 6 titularidades, onde jogou mais de 21 minutos de média nos 13 jogos em que participou no mês de novembro, com médias de 7 pontos, 6 ressaltos, muito interessantes. Vários marcos simbólicos que ultrapassou ao longo desta época, 100 jogos, 1000 minutos, 500 pontos na NBA, o que não quer dizer que venha a ser utilizado em playoffs, não acredito nada numa utilização. Terá mais ou menos a utilização que teve no ano No ano passado, passado, né? Nos blowouts, coisas desse género, para poupar o Luke Cornet. Mas um ano de afirmação dentro deste papel
e que pode ajudar aqui à sua continuidade nos Celtics. Muito bem, vamos embora. Então, estamos a acabar. Estamos. Trouxe uma coisa de Nova Iorque para vocês verem. O quê, então? Trouxeste? Eu fui à loja da NBA. É verdade. Mas trouxeste no computador? Não. Mostra lá. Aqui, ó. Que isso? Vais ser pai? Ei! Parabéns. Muitos parabéns! Parabéns. Anúncio em primeira mão! É a sério. verdade. Parabéns. Foi concebido em Nova Iorque? Não. Não, isto também Não, mas chateei muitas lojas de estrangeiros para encontrar uma coisa destas barata. Mostra lá. I love Nova York. Okay, É o primeiro bebê a funda? Sim. Pois os teus bebés já não foram a fundo. Não, foram pré-funda. Foram pré-fundo. Muito bem, parabéns, Chicão, Mas parabéns. efetivamente fui à loja da NBA a ver camisolas. Estás a falar muito longe do micro. Fui à loja da NBA a ver camisolas e pretendo-se uma coisa deste tamanho. $99. Era tipo 80 ou 90 dólares. Vamos embora. Tens noção no que é que meteste? Tenho e estou muito feliz. Muito bem. Já sabes se é menino ou menina? Ainda não. Ok. Na última ecografia disseram-me, eu e a minha esposa Rita temos uma aposta. Eu acho que é uma menina, ela acha que é um menino. É 50-50. Pois, Queres ser um girl dad, é isso? pois quero e não quero. Pois vai-me dar muitas dores de cabeça com namorados ou namoradas. Eu não tenho. Não julgo. Vai-te Ou dar dor de namorados e cabeça, namoradas. seja rapaz ou rapariga. Sim, verdade. O Ricardo já teve que ter aquelas conversas de... Já vais ter o primeiro. Fica aqui um conselho que eu acho que é uma ótima forma de terminarmos esta edição. Faz já uma vasectomia. Ei, nice, Jesus. Vamos embora. Deixa-me só dar esta nota. O episódio de terça-feira vai ser sobre os de quinta-feira vai ser sobre prémios e vai ser gravado hoje. Portanto, nós não vamos saber os resultados dos jogos de play-in. Portanto, não esperem análise desses primeiros jogos de play-in. E se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.